Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de mais um aprendizado que nós vamos adentrar nele. Meus amados, vamos se reunir aqui na mesa de Cristo, que vai ser servido agora mais um banquete daqueles que vai trazer-nos entendimento, daqueles que vai trazer conhecimento da palavra de Deus e mostrar quem é Deus, quem somos nós. É esse o propósito do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele foi dado a Paulo para que os cristãos vivessem cara a cara com Deus. Então, o Evangelho de Cristo nos põe cara a cara com o Pai. O Evangelho de Cristo não esconde Cristo de nós. Então, chegou mais um momento. E eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e também se inscrever nesse meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, porque esse canal ele precisa levar essa mensagem a mais gente, a mais pessoas necessitadas, que tem de ouvir uma palavra pura e verdadeira, que só quem não tem compromisso com o homem pode pregar. Então, meus amados, se inscreva nesse canal, dê um like nesse canal, para esse canal crescer e alcançar mais pessoas, né? E também nessa página no Facebook, também, compartilhe por essa página no Facebook, dê um like também nessa página no Facebook, para alcançar também outras pessoas necessitadas de ouvir a verdade. Meus amados, o que eu estou trazendo hoje, não é mais nada do que uma parte daquilo que eu já preguei dias atrás, né? Hoje eu trouxe só uma parte porque eu estou um pouco meio gripado, não quero forçar muito a garganta, né? Então, é uma parte daquilo que eu já preguei. Se você chamar os meus vídeos aí, né? Pesquisar, você vai ver que tem essa mensagem pregada aí, mas só com muito mais explicação, com mais detalhe, né? Hoje nós vamos entrar só em alguns detalhes novos que a gente adquiriu, né? Então o título da mensagem é: a segunda vinda de Jesus de Nazaré não era para os salvos. Eu vou repetir: a segunda vinda de Jesus era para os não salvos. Então, você entendeu, né? A segunda vinda de Jesus era para quem? Para os não salvos. Então, essas não salvos, eles estavam esperando Jesus para a sua salvação, para eles ter uma salvação sotéria, né? A palavra salvação vem da terminologia grega sotéria, soteria, não sei como é. Alguns podem chamar sotéria, outros podem chamar de soteria, né? Soteria, salvação completa, salvação sotéria, ou simplesmente redenção, redenção do espírito. A carne, meus amados, continuo batendo nessa tecla. Para a carne não tem jeito, é morte certa e virá pó, voltar da onde ela veio, e o espírito da onde ele veio, que é os céus. Então, meus amados, era isso que aquele povo judaico, o povo judeu, estava esperando: a salvação sotéria para os gentios. Os gentios, eles não viviam esperando essa salvação sotéria, porque Paulo saiu pregando para eles que a salvação sotéria já tinha chegado a eles, sem depender de mais nada, né? Para os judeus, João, Tiago e Pedro saíram pregando que eles iam ter, eles precisavam esperar a salvação sotéria, porém depois do julgamento. Então eles iam ter uma salvação sotéria, mas depois do julgamento.
Então, meus amados, nós precisamos entender essas coisas. São essas coisas que nos libertam dos homens, né? Fazendo a gente pagar. Quanto tempo eu vivi pagando essas indulgências, porque isso é uma indulgência. Você vê, meus amados, que as coisas, elas mudaram de geografia, mas continua a mesma coisa do tempo dos romanos. Então, é lógico que nós não vamos entrar nesses detalhes, mas lá pelo ano, se não me engano, em 1517, se não falha a memória, como é que chama Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele tentou fazer isso aqui, ele enganou as pessoas, na verdade, né? Porque Martinho Lutero, por que ele enganou, na verdade, os crentes hoje, né, que estão enganados até hoje? Porque Martinho Lutero, ele era um padre da igreja romana, e depois da manifestação dele, ele continuou sendo um padre da igreja romana. Então se vê que foi um vacilo, foi uma cilada para os crentes, foi uma cilada, porque eles estudaram, eles fizeram essa Bíblia, levaram 300 anos para fazer essa Bíblia, para esta cilada, alcançar esta cilada, fazer que o sistema evangélico fosse filhas deles, continuasse sendo filha deles, né? Fazendo o que eles faziam. Uma das coisas, eu acho que eu não vou tocar em tudo, que nós precisamos entrar em nosso estudo. Só que nosso estudo é curto hoje, nós temos 4 passagens bíblicas só que nós vamos ler aqui hoje. Por isso que eu estou tomando o direito de falar um pouco mais. Só para você ter uma ideia, eu vou só abrir o seu entendimento, só vou tocar no assunto que vai abrir o seu raciocínio, o seu entendimento. O batismo, por exemplo. Como se faz o batismo no sistema evangélico? Com água. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Está batizado ali. E como é que faz o batismo na igreja católica? Com água. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse povo não quer ser filho da igreja romana. Porque, meus amados, tem bem outras coisas, bem mais outras coisas que eu podia falar aqui agora. Mas eu estou falando essa gravíssima, que mostra que a religião evangélica são filhas da igreja de Roma. Todas elas, de A a Z, são filhas da igreja de Roma. Então, nós temos que entender a Bíblia aqui, né? Eu estava falando para um amado hoje, né? Digo, ó, fulano, a Bíblia, que vocês tanto veneram ela, a Bíblia não foi mais porque no tempo, a Bíblia original, que se chama a Bíblia Código Hexa, essas são poucos os judeus que têm acesso a ela. Poucos. Os judeus que têm acesso a ela. Então, o que os romanos fizeram? Eles leram a Bíblia, né? Levaram 300 anos para fazer isso aí. Leram a Bíblia. Aí saiu um homem com o nome de Hugo Saint-Cher, acho que é esse nome, Hugo. Se você conhecer essa história, você me ajuda aí. Hugo Saint-Cher, ele colocou capítulo, colocou versículo. A Bíblia original, ela nem tem capítulo, nem tem versículo. Então o que é que Hugo Saint-Cher fez? Colocou capítulo, né, nos livros e colocou versículo. Depois ele misturou tudo no liquidificador, né, imprimiu de novo e pôs aqui. Os crentes seguir. Isso que eles fizeram.
Ele sabe da cilada que eles fizeram, né? Agora nós hoje, se nós não tivermos uma mente de Cristo, os olhos de Cristo, se nós não enxergar com os olhos de Cristo, entender com a mente de Cristo, nós vamos ser evangélicos também. Nós da graça, eu estou falando, né? Nós da graça, vamos ser evangélicos também. Mas só que hoje, Cristo abriu a nossa mente e abriu nossos olhos. Hoje nós vemos, né? Então vamos à nossa leitura. Abra a sua Bíblia e a sua mente, né? Não podia ser diferente. Eu sempre faço isso, apesar, eu falo isso, né? Apesar que eu, na minha opinião, eu acho que não é você que consegue abrir a sua mente, é Deus. Se Deus não abrir a sua mente para que você entenda, em vão, você vai ficar me assistindo aí. Porque depois dessas pregações, Deus vai apagar tudo que você ouviu e você vai falar, sabe o quê? Ah, ele não sabe pregar a Bíblia. Ele não entende, ele não conhece Bíblia. Por quê? Vocês que não conhecem o que Cristo iluminou em nossas mentes. Bem, abra sua Bíblia no livro aos Hebreus. Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. Abra aí, vamos iniciar, que minha garganta não está boa, eu estou meio gripado, né, com o frio está chegando aí. Então, capítulo 9, no versículo 28, diz assim, ó: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, quantas vezes? Uma. Cristo, uma vez, né? Uma vez, tendo se oferecido uma vez para sempre. Até quando valeu o sacrifício de Jesus? Alguém pode me ajudar? Até quando valeu? Né? Porque se nós, como eu toquei no tal do batismo, né? Porque se precisa batizar nas águas hoje, o sacrifício dele foi em vão. Porque está escrito que nós fomos batizados na cruz, no sangue. Nós fomos batizados e não em água. Então, se o sacrifício dele foi, se está escrito aqui que foi para sempre, então uma vez, bem-vindo estação 12, uma vez que eu deixo, eu permito alguém me jogar dentro de uma piscina de água, eu, com as minhas palavras, uma vez que eu permito isso, eu estou falando com as minhas palavras que o sacrifício na cruz não valeu de nada. O sangue derramado na cruz não valeu de nada, porque o nosso batismo foi na cruz. Água de piscina só lava catarro. Bem, vamos continuar. Uma vez para sempre, para tirar, meus amados, o que é que está escrito? Me ajude aí. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Porque na minha Bíblia aqui, diz que o sacrifício dele, que foi feito de uma vez por todas, né? De uma vez para sempre, foi o quê? Para tirar os pecados. E não foi de todos, foi de muitos. Para tirar os pecados de muitos, não foi de todos. Por quê não foi de todos? Se está escrito que Jesus, Deus, né, já vamos dizer logo assim, porque está escrito que Deus não faz exceção de ninguém. E aqui está escrito que o sacrifício dele na cruz foi uma vez só, para sempre, para tirar os pecados de muitos, e não de todos. E quem eram esses muitos? Eu vou falar. Esses muitos eram os judeus. Os judeus que tinham pecado. Porque o pecado, que eu sempre falo e vou falar de novo, vou repetir, o pecado não é beber uma garrafa de cachaça.
O pecado era a transgressão da lei. Era. Não é mais. Por quê? Porque a lei simplesmente não vale mais, foi anulada. Então, se os pecados eram transgressão da lei, então nós não temos mais pecado. Não existe mais pecado. E quem era que transgredia a lei? Os judeus. Porque os gentios nunca tiveram lei. Gentios, que somos nós, nunca tiveram lei. Porque a igreja de Cristo, ela foi formada, a maioria, não vou dizer aqui para você que a igreja de Cristo foi formada apenas de gentios, não. A igreja de Cristo foi formada de gentio e judeu. E continua hoje ainda, gentio e judeu, na carne. Então na carne, os judeus continuam sendo judeus. Na carne, os gentios, que somos nós, continuam sendo gentios. Mas no espírito, todos nós somos um só. Todos nós somos cristãos. Todos nós hoje, em espírito, porque a igreja de Cristo, ela é espiritual. Então todos nós somos espiritual, somos um só, um povo só. Para Deus, Deus quando olha de lá de cima, Ele não vê judeu, nem vê gentio. Ele vê quem? Ele vê espíritos. Então é assim que Deus vê nós hoje, porque a carne foi morta na cruz. Então está aqui, vamos ler de novo esse versículo, é um versículo só aqui nessa passagem. Assim, e não esqueça do nosso título, do nosso estudo, a segunda vinda de Jesus era para os não salvos. Não salvos. Então, os judeus esperavam a salvação, os gentios não. Os gentios já eram salvos, porque os gentios nunca tiveram lei para transgredir. Então, os gentios alcançaram o Espírito logo quando Paulo pregou. Você está me entendendo, amado? Então, os gentios nunca tiveram lei para transgredir. Eu não toquei no assunto ainda, mas diz que no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu, diz que se manifestou, sobre aqueles que pregavam lá, Pedro, Tiago, João. Eu quero dizer para você, se você analisar o texto, porque naquele dia que estava acontecendo, o dia de Pentecoste, que Pentecoste não é a descida do Espírito Santo, Pentecoste era uma festa judaica que já havia de muitos anos atrás, que já havia essa festa de Pentecoste. Então, Pentecoste não é uma festa do Espírito Santo, não é porque o Espírito Santo é uma festa que marcou, porque o Espírito Santo desceu e ficou sendo o dia de Pentecoste. Não, Pentecoste já existia. Então, o que aconteceu? Por acaso ele estava reunido no dia daquela festa, e o Espírito Santo quis descer, quis se manifestar naquele dia. Mas o que eu quero que você analise o texto, lá nessa passagem, que nós não vamos ler hoje, só foi um véu que desceu aqui, O que eu peço para você analisar o texto é quem pregava, quem ministrava aquela pregação lá. Porque estava Pedro, João, Tiago e sua companhia. Mais ou menos assim, em cima do altar, que nem hoje, Nem se faz nas igrejas hoje, em cima do altar. E tinha lá na frente uma multidão de gente e de muitas nações. E cada nação tinha uma língua diferente. Cada nação tinha sua língua diferente. Então, eu só estou falando isso para você analisar o texto lá, para você ver quem realmente foi cheio do Espírito Santo naquele dia. Se foi Pedro, Tiago e João, ou se foi aquelas nações que estavam lá na frente. Gentil. Porque aquelas nações lá não era judeu, eram gentios.
que descia para Jerusalém para aquela festa. Então Pedro era o orador daquela festa, era o orador daquela pregação. E quis Deus, através do seu Espírito, que aquelas nações, todas aquelas nações com línguas diferentes, quis Deus que eles entendessem o que Pedro falava. Então, meus amados, mas está na cara, quem foi cheio do Espírito Santo? Aquelas nações. Aquelas nações de gentios, de qual Paulo já pregava para eles, dizendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é o Espírito de Deus em nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então o reino de Deus não é comida, não é bebida, é o Espírito dele dentro de nós. Então para os gentios, Paulo pregava: o reino de Deus já está com vocês. Mas para Pedro, para João e para Tiago, não. O reino de Deus não tinha chegado para eles ainda. Jesus, depois que ressuscitou no seu corpo ainda, portanto, era Jesus de Nazaré, mandou eles pregar para os conterrâneos dele que o reino de Deus estava próximo. Não tinha chegado ainda. Mas Paulo pregava para o gentil: o reino de Deus já chegou, está com vocês. Então, meus amados, aí você analisa o texto, né? Meus amados, como que eu estou aqui pregando, eu posso pregar várias línguas ao mesmo tempo? Não tem como. Agora, na hora que Pedro dizia Shalom, todas aquelas nações entendiam na sua língua. Então, meus amados, quem era que estava cheio do Espírito Santo ali? Quem foi cheio do Espírito Santo ali? Aquelas nações. Aquelas nações de gentio foram cheias do Espírito Santo. E não Pedro, e não Tiago, e não João. Você entendeu? Porque Pedro, ele não tinha estudo. Então ele não podia falar, mesmo que Pedro fosse um homem estudado, que nem, por exemplo, Paulo era um homem estudado, Paulo falava em várias línguas. Mas mesmo que Paulo estivesse ali no meio deles, que Paulo falava em várias línguas, mesmo que Paulo estivesse ali no meio deles, jamais Paulo podia falar várias línguas no mesmo tempo. Você está me entendendo? Então, quem é que foi cheio do Espírito Santo, que entendeu o que Pedro falava? As nações. Então, quem foi cheio naquele momento, naquele instante, naquele momento, naquele dia do Espírito Santo, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, foi as nações. Bem, vamos continuar aqui, que eu já estou me adiantando muito. Versículo 28, né? Vamos ler de novo, que é um versículo só. Assim como aos homens está, não é aqui mesmo? 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez só, para sempre, ou seja, para toda a vida, para sempre, para tirar, não é para deixar, é para tirar os pecados de muitos, que esses muitos eram judeus. Aí vem a chave, a palavra-chave, né? A bomba, e eu vou pôr fogo no estupim. Aparecerá segunda vez, porque ele falou que só ia aparecer uma outra vez, só um, ele não falou que ia aparecer a terceira vez. Aparecerá segunda vez, sem pecado, porque o pecado ele já tinha destruído na cruz. A lei, apesar da lei ter continuado, né? Continuar da mesma forma, né? Batizando, fazendo sacrifício, dando dízimo e tudo, né? Apesar disso, mas na cruz, espiritualmente, a lei já não valia mais. Espiritualmente, no seu estado espiritual, mas no seu estado físico, no seu estado civil, ela valia, né? E Jesus veio tratar aqui de coisas espirituais, foi de coisas carnais, coisas espirituais. Então ele ia aparecer a segunda vez sem pecado, sem a lei,
sem a lei que fazia os conterrâneos dele pecar, o judeu pecar, por conta da transgressão. Então ele ia aparecer agora sem lei. E qual era o pecado? A lei. Eles transgrediam a lei, então o pecado estava na lei. Né? O pecado estava o não cumprir a lei. Então, como a lei já tinha sido anulada na cruz, espiritualmente, então ele ia voltar de novo sem pecado. Não tinha mais lei para nada. Espiritualmente não tinha mais. Aos que aguardam para a salvação. Então o judeu sim. Muitas das passagens de Paulo ele afirma isso. Que eles aguardavam ardentemente por esse momento. O momento que aconteceu quando? No ano 70. É só você pesquisar na internet as histórias judaicas. Põe na internet aí no Google, põe no Google aí, ó, Guerra dos Judeus. Ou também Arco de Tito. E você vai ler a história que vai cair, ó, encaixar certinho com isso que nós estamos lendo. Agora os crentes querem entender a Bíblia, mas não querem entender a história. A Bíblia não tem um livro desse aqui que foi escrito depois do ano 70. Não tem um. Aí querem entender a história que aconteceu depois do ano 70. Não vai achar aqui. Não vai achar. Não é por isso que os chamados pastor enganam o povo até hoje? Porque o crente ele tem uma Bíblia para ler. Não tem uma história. Não tem a história depois do ano 70. O que aconteceu. Eles não têm, eles não procuram ler. Não, às vezes eu e outros igual a mim, que pregamos a graça de Cristo, incentivamos a pessoa a comprar um bom livro histórico, né? Eu tenho um aqui, só ver se está fácil de pegar. Acho que tá, dá licença um pouquinho. Ó, não estou fazendo propaganda. Leia esse livro. Lê esse livro que você vai entender o que aconteceu depois da Bíblia. Então, meus amados, é isso aí, né? Os judeus aguardavam para a salvação. Os judeus esperavam para a salvação. Nós, gentios, não. Os gentios, nem falo nós hoje, né? Mas os gentios daquela época, que a lei ainda prevalecia no seu estádio civil, então os gentios não tinham lei, já não tinha mesmo lei, né? Os gentios não aguardavam a salvação, porque o que se dizia a salvação sotéria, que nem eu falei aqui no princípio, né? Não sei como é que você quer falar, se você quer falar sotéria ou quer falar soteria, né? Que é o caso da redenção do Espírito. Então, meus amados, tá aí. Eram os judeus que aguardavam para a salvação e não nós, não os gentios. Os gentios não aguardavam para a salvação. Para nós continuar um pouco mais, abra em Hebreus mesmo, nós estamos no capítulo 9, vá até o capítulo 10. Um versículo só também, versículo 37. Versículo 37. Porque ainda você vê Paulo pregando aos judeus, né? Então, Paulo aguardava pela salvação sotéria, né? Que eles tinham parte, né? Que eu sempre tenho pregado, que a lei, tanto a lei quanto a graça, ela estava em parte ali no momento. A lei esperando o julgamento, que nem que nem Pedro, Tiago e João saía pregando, que ia vir julgamento, e não era muito longe, era já logo, perto, próximo. Os da lei pregavam, né? Pedro, Tiago e João. Olha, meus amados irmãos, meus amados conterrâneos, que eles pregavam para os judeus, né? O julgamento está às portas. O julgamento vai ser em breve. Então faltava isso, era a única coisa que faltava da lei, da Torá, né? Era a única coisa que faltava ser pregada, o julgamento.
porque o julgamento estava às portas e havia necessidade de alguém ficar inteirado disso aí, que o julgamento estava às portas. E a graça? A graça faltava pregar, Paulo saiu pregando para os gentios que eles não iam ser julgados. Eles, como igreja de Cristo, não passaram por julgamento, foram direto salvos. É isso, meus amados, que nós precisamos entender. Que o que Paulo pregava era isso. Para vocês, gentios, vocês já foram salvos. Vocês não têm mais julgamento para vocês. O que falta é tirar a lei de cima da graça, porque estava se cruzando as duas. Paulo pregava graça, mas não viveu 100% graça, por conta da lei, que obrigava ele a fazer certas coisas da lei. E era isso que Paulo pregava. Mas Paulo, como judeu, Paulo, como judeus, estava esperando a salvação sotéria, o julgamento, que aconteceu no ano 70. Então, versículo 37, o que Paulo pregava lá: porque ainda dentro de pouco tempo, não, se Paulo, aqui Paulo devia estar o quê? Maluco, doido. Não, eu estou falando Paulo porque nós da graça, nós conhecemos os livros da Bíblia pelo seu conteúdo e não pelo nome. O nome para nós não altera nada quem escreveu. O que altera para nós é o conteúdo. Por isso nós cremos que foi Paulo que escreveu esse livro de Hebreus, né? E ele está pregando aqui aos Hebreus, né? Cremos que foi ele. Porque ainda de pouco tempo, será que Paulo estava doido, não sabia o que estava falando? Um homem estudado que nem Paulo, da lei ele sabia de tudo, né? Falava em várias línguas. Será que Paulo de repente enlouqueceu, que não sabia o que era que estava falando? Que pouco tempo é esse de Paulo que já se passou 2000 anos? Meus amados, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, quem era aquele que vem? Jesus. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Olha que ele foi taxativo. Ele foi taxativo. Olha, aquele que vem virá e não vai tardar. Agora se passou 2000 anos e uns pastores por aí pregando a vinda de Jesus, que Jesus vai voltar, Jesus está chegando, mas não sabe dizer que época. Não sabe dizer se vai demorar 2000 anos, 50 mil anos, 100 mil anos, não sabe dizer. E com essa indecisão, vai confundindo a mente dos crentes, enquanto os crentes estão com a mente confundida, olha a mão, ó, no bolso. Tira tudo da carteira dos crentes. Os crentes não vê porque está com o olho nas nuvens, esperando Jesus voltar. Jesus não vai voltar porque ele já voltou no ano 70. Ele só falou que ia voltar a segunda vez, não falou que ia voltar a terceira. E dessa segunda vez não podemos negar porque está escrito, está registrado, que ele voltou no livro lá, na história de Israel. Está escrito. Como poder negar? Né? E Paulo foi taxativo, vamos ler de novo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então está aí, vê ou não vê? Em quem nós vamos acreditar? Em quem nós vamos acreditar? Em Paulo que pregava aqui, esperando a salvação sotéria, né? Ou vamos acreditar nos pastores hoje, doido para tomar o teu dinheiro? Temos mais duas passagens. Abra a sua Bíblia, volta lá em Romanos. Abre lá em Romanos. Eu falei que a pregação hoje é curta, né? Romanos, capítulo 13. Já falei para você no começo, né? Esse negócio de capítulo, de versículo, na Bíblia original não tem. Isso foi inventado por Hugo de Saint-Cher.
Foi esse homem que inventou esse negócio de capítulo e versículo. Não foi Deus. Romanos 13, versículo 11. Um versículo só também. Versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Olha, e digo, Paulo judeu, né? Os judeus conheciam, os judeus não conheciam o tempo pelo relógio ou por folhinha. Os judeus, não sei se até hoje é assim, né? Mas o judeu conhecia o tempo pela lua. Para eles conheciam o tempo, ele conhecia o tempo assim. Então, é o que Paulo, como judeu, está pregando aqui. Ó. Meus amados, nós não podemos esquecer, nós não podemos nunca esquecer que data foi escrito isso aqui. Nós temos que pegar a Bíblia no tempo dela e não futurizar, como todos os pastores fazem aí, futuriza a palavra, aí faz uma bagunça que não tem conserto. Por conta disto, eu vou pedir para você acompanhar o estudo de domingo. Domingo, a partir das 8 horas, domingo eu vou falar de um grande pregador do Evangelho de Cristo, pregador da graça. Eu admiro muito ele, não vou falar o nome dele, né? Por questão ética, não vou falar o nome dele, mas é um pregador de primeira qualidade do Evangelho de Cristo, que eu admiro muito, né? Mas infelizmente, ele foi esquentar a cabeça com história de pastor que quis perseguir ele, e ele foi se defender no Evangelho aonde não tem defesa. O Evangelho não tem defesa para quem erra. O Evangelho de Cristo não dá defesa para quem erra. E domingo eu vou explicar para você. Domingo eu vou ler todas as passagens que ele leu para se defender dos pastores que perseguiram ele, né? Acusaram ele. Então eu vou ler as passagens que ele leu para se defender e vou mostrar para você que a graça de Deus não dá esse direito de ninguém errar. Então ele errou, né? Ele não foi feliz querendo se explicar. Ele devia ter respondido para os pastores que perseguiram ele que a graça de Deus o bastava. Era simplesmente isso e pronto. Mas ele quis se explicar. Então ele quebrou suas próprias pregações, né? E volto a repetir, na graça de Deus, na graça de Cristo, não há justificativa para erro. Na graça de Deus não se pode pedir dinheiro ou nada, pedir nada. E domingo eu vou acabar de explicar isso aí. Bem, Romanos 13, 11 diz assim, ó: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, né? Já é hora. Tá doido? Paulo estava doido então? Não conhecia não entendia o que estava pregando, não conhecia tempo, ele era um judeu, não conhecia tempo nem nada. Já é hora, né? Vocês ele prega, né? Vocês conhecem o tempo, já é hora. Já é hora de vos despertar. Já é hora de vos despertardes do sono, né? Não era porque esse sono aqui, não era que eles estavam dormindo, não, é que eles estavam fora do entendimento. Eles se perderam do entendimento, estavam fora, né? Despertar do sono,
Porque a nossa salvação, você vê quem é que está falando isso aqui e para quem? Judeu. Um judeu falando isso aqui para quem? Para nós hoje? Meus amados, se nós pegar esse evangelho aqui, esse evangelho até hoje nunca me deu um bom dia nem uma boa tarde. Para mim não. O que Paulo está pregando aqui, está pregando para eles, que viviam aquela época, que estava na transição da lei. Então, eles estavam esperando a salvação. Era necessário haver um julgamento. O julgamento ia vir só depois do julgamento que eles podiam falar de salvação sotéria, né? Redenção. Despertai do sono, porque a nossa salvação é nossa hoje ou deles? Deles. Salvação deles. A nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Veja só. Paulo pregou isso aqui em 60. Paulo escrevendo isso aqui. Dá só um minuto, só um segundinho aí. 56. Então, Paulo deve ter se convertido lá pelo ano 34. Presta atenção, vai raciocinando. Paulo deve ter se convertido lá pelo ano 54, né? Que, segundo a lenda, Jesus morreu em 33. Com 3 dias seguidos ele ressuscitou, apareceu para os apóstolos Pedro, Tiago e João. Mas nesse mesmo tempo, nesse mesmo dia, não Cristo, lá quem apareceu para os apóstolos foi Jesus de Nazaré, porque mesmo ele tinha sido morto, mas ele ressuscitou no seu corpo ainda. Então era Jesus de Nazaré, mas para Paulo não. Paulo ele não apareceu no corpo de Jesus de Nazaré. Paulo ele apareceu com uma luz inacessante. O Espírito, o próprio Espírito que apareceu. Então, lá pelo ano 33 ainda, né? Então Paulo se converteu junto com quem? Com Pedro, Tiago e João. Então naquela época, Paulo apenas ele tinha aceitado o que o Pedro, Tiago e João pregava. Mas só passou poucos anos, pouco tempo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Depois de ter sido arrebatado ao terceiro céu, que ele volta, ele cancelou tudo que ele tinha aprendido com Tiago e João. Disse, o que esses aí pregam, para mim, não faz diferença, não me ajudou em nada. Depois que ele volta ao terceiro céu. O que Pedro, Tiago e João, que ele foi convertido junto com eles, né, no meio deles, o que eu aprendi com eles aí, para mim, não adiantou nada, não me ajudou em nada do que eu aprendi lá no céu, do que foi imprimido na mente dele. Que Paulo não trouxe um evangelho na mão assim. Cristo não deu um evangelho para ele. O evangelho de Paulo estava na mente. Então ele debatia com as pregações de Pedro, Tiago e João, através de quê? Que no princípio ele não tinha, estava na mente dele. Depois que ele foi escrevendo um a um, né? Então, o evangelho na mente. Então é isso aí, meus amados. Para você ver que é o 37 que nós vamos ler, né? Cadê? É o 11, aliás. É versículo 11 que nós vamos ler aqui. Vou exultar. Então, é nesse ponto que nós estávamos, né? Paulo se converteu do ano 33 para o ano que ele subiu e foi arrebatado. Ele disse que não sabe explicar se ele foi arrebatado em carne ou em espírito somente, né? Mas que ele foi arrebatado, ele disse que foi. Aí quantos anos passaram? Poucos anos. E ele está dizendo aqui que a salvação sotéria está mais perto ainda. Em 56.
Entendeu? De 33 para 53, faça a conta aí. De 33 para 56, quantos anos vai? Acho que é 23, se não me engano, né? 23. Aí faz a conta. De 53 para 70, quantos anos? Mais 20 e pouco. Só que ele falou, ó, a nossa salvação está mais próxima de quando nós conhecemos o Evangelho. E passou 2000 anos e os crentes pregando salvação aí. Meus amados, pelo amor de Deus. Então vamos terminar esse versículo aqui para nós fechar hoje. Digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora. Esse agora é hoje ou lá pelo ano 56? Lá pelo ano 56. Está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando no princípio cremos. Estava mais perto. Ainda faltava menos tempo para eles terem a salvação sotéria do que quando eles creram no Evangelho. Está explicado? Vamos fechar hoje com toda a sorte de bênção. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 15, do 15 ao 19. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamava a Cristo por inveja, né? Alguns hoje é o que eu sempre falo, né? As coisas só mudou a geografia, mas tudo anda aí do mesmo jeito. Porque quantos que nós não vemos aí que pregam o Evangelho só com inveja daqueles que pregam? Querem ser pregador sem chamado, não tem chamado para pregar o Evangelho e querem pregar só por inveja. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. 16. Estes, por amor, sabendo que estou incluído. Olha, estes que prega por amor, Paulo, né? Paulo ele nunca pediu dinheiro, que isso nós vamos pregar domingo, vamos pegar pesado nessa tecla. Porque Paulo era um pregador da graça, e quem prega a graça não tem o direito de pedir dinheiro. Tem o direito de receber. Se alguém quer dar, amém. Até eu que sou mais besta, se alguém aparecer aí, fazer contato comigo, querendo me doar alguma coisa, é lógico que eu vou aceitar. Mas pedir não. Então Paulo foi um que não pedia. Ele, às vezes, o povo via que ele estava passando necessidade. Nós vamos entrar nesse assunto mais direito domingo. Via que ele estava passando necessidade, então ajudava ele de boa vontade. Mas pedir, Paulo nunca pediu. 15, né? Lemos o 15, porfia. E outros, porém, fazem de boa vontade. Ele está dizendo, eu faço de boa vontade, né? No 16 está escrito isso, né? Estes por amor, que Paulo pregava por amor, estes por amor, sabendo que estou incluído, Paulo estava incluído nestes que pregava por amor, e o Evangelho hoje tem que ser prego por amor. E domingo vou debulhar tudo. Vocês vão ter um pouco de paciência, mas domingo vou debulhar tudo. Incluído na defesa do Evangelho, né? Sabendo que estou incluído na defesa do Evangelho. Não é de Cristo. Paulo não estava defendendo Cristo, nem eu. Estou defendendo Cristo aqui. Nem Jesus de Nazaré, nem ninguém. Nós estamos aqui para defender o Evangelho de Cristo. Eu não estou aqui para defender entendimento de ninguém, doutrina nem nada.
Nós estamos aqui para defender o Evangelho de Cristo, como ele é. E tem que ser. Defesa do Evangelho. 17. Aqueles, contudo, prega a Cristo por discórdia. Prega a Cristo por discórdia. Eita, nome danado. Insinceramente, julgando suscitar tribulação. Não, não é isso. Não é possível. Está escrito isso não. Presta atenção. Eu vou ler de novo, porque isso aqui é uma bomba, isso aqui. Aqueles, contudo, prega a Cristo, né? O Evangelho de Cristo, prega a Cristo por discórdia. Insinceramente, não tem sinceridade neles, esses que pregam por dinheiro. Vou falar o português completo, né? Bem claro. Aqueles que pregam por dinheiro, insinceramente, julgando suscitar, né, aquilo que está morto. Você pegou suscitar tribulação. Não é isso que se prega dentro dessas igrejas aí? Que você vai passar por tribulação, que a igreja vai passar por tribulação. Aqui está dizendo julgando suscitar, né? Suscitar uma coisa que está morta, já passou. Suscitar tribulação às minhas cadeias. 18. Vamos ler até o 19. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, né? Não é Cristo está sendo pregado no madeiro. Isso já tinha acontecido. Pregado, Cristo está sendo pregado, está se falando do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado. Cristo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. 19. Porque estou certo de que isto mesmo, que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, né? Pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, o Evangelho de Cristo, ele só tem um jeito de libertar, não é fazendo campanha. Não é fazendo campanha. Não é fazendo jejum que se liberta. Não é batizando com água que se liberta. É dando lugar para o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que nos liberta. Liberta para quê? Para salvação? Não, ele nos liberta das unhas dos lobos, que não tem piedade. Entendeu, meus amados? Então está aqui a nossa lição de hoje. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. E preste atenção, quando chamamos, quando dizemos que uma pessoa, desejamos que uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, nós não estamos dizendo exatamente que haja um ser dentro dela. Quando se dizemos ser cheia do Espírito Santo, nós estamos dizendo ser cheia da sabedoria de Deus, cheia do entendimento de Deus, cheia dos conhecimentos de Deus. Quando você está cheia do conhecimento de Deus, você está cheia do Espírito Santo. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Que todos recebam toda a bênção que Deus prometeu, que já está já foi entregue. Você tem que assumir essas bênçãos e não ficar pedindo riqueza, pedindo carro novo, pedindo apartamento, né?
Porque todas as bênçãos, Deus não deve nada mais para ninguém. Ele pagou todas as suas promessas. Foi entregue, o testamento foi aberto. Então você precisa tomar posse. Então tome posse de todas as bênçãos de Deus, que é sua por direito. O testamento foi aberto. Então tome posse e paz eterna, porque eu já tomei posse das minhas bênçãos. Paz eterna. Até o nosso próximo encontro.